Pessoal, a coisa mais falada hoje em dia é a ecologia, é a defesa da destruição da terra pelo próprio homem. Eu tenho visto tanta barbaridade ser dita, eu tenho visto tanta coisa que tem interesses escusos por trás, sendo dita e sendo pregada, que eu não aguento e sou obrigado a falar. Como eu tenho o compromisso de esclarecer aquilo que eu conheço e não sou o dono da verdade, certas coisas nós precisamos conversar. A primeira delas, o conceito de ecologia nos dicionários. O conceito biológico. Ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem. Ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vive. Por analogia, se pode dizer que é o estudo das relações recíprocas entre o homem e seu meio moral, social e econômico. Eu pergunto para vocês, quantas cidades brasileiras, grandes, pequenas, médias, que não têm esgoto tratado, que não possuem água encanada, em que as pessoas estão morrendo do vibrião colérico, de uma simples diarreia, crianças principalmente, crianças e velhos, porque a resistência já é menor. Quem se preocupa com isso? Os ecochatos, os ecologistas que falam de ecologia para aparecer apenas, mas não apresentam soluções, querem cuidar da Amazônia. Para eles só serve a Amazônia, porque lá tem gás, tem petróleo. Pois bem, foi denunciado essa semana 2 ONGs que já compraram na Amazônia o equivalente a praticamente a cidade de São Paulo. Uma holandesa e a outra francesa. E olha que eu não tenho partidarismo, que nessa ONG holandesa, que comprou 240 mil hectares de uma reserva indígena, comprou dos índios, é chefiada por uma filiada no ex-partido do presidente Bolsonaro. Provavelmente deve ser uma apoiadora dele. É um absurdo isso. É um absurdo. É muita terra para um estrangeiro ter no nosso país. É muita terra para um estrangeiro ter no nosso país. Então os índios não estão quietos, não estão morrendo aos pouquinhos. Eles representam 0,5% da população e têm 14% do território. Ou seja, eles têm 1.200.000 quilômetros quadrados de terra. 1.200.000 quilômetros quadrados de terra. É maior que qualquer país da Europa. E de muitos países no mundo. Eles são 0,5% da população. Mas eu quero saber se algum ecologista vai querer saber, vai querer pesquisar, vai querer entender o que a falta de saneamento básico, a falta de higiene nas casas, a falta de higiene na água que as pessoas consomem, a falta de higiene nos alimentos que as pessoas consomem, se eles vão querer saber o que isso vem causando para uma das partes do bioma das cidades brasileiras. Gostaria que a Greta Thunberg, porque a Greta está fazendo um papel lamentável. Lamentável. E só está conseguindo mídia, porque só está conseguindo destaque, porque é uma menina, perdão, é uma menina, tem 16 anos, é de classe média, é holandesa,
consegue fazer o grito. Querem dar o Prêmio Nobel da Paz, comparando ela com aquela paquistanesa que levou um tiro, aquela indiana paquistanesa que levou um tiro na cabeça e foi salva por milagre em Londres, porque queria estudar. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz merecidamente, porque ela botou a cara a tapa. Ela enfrentou o machismo no país dela e isso quase lhe custou a vida. Agora, ficar chamando a atenção de políticos, ficar denunciando, dizendo que o mundo vai acabar e que precisam ser tomadas providências, dá licença, né? Isso até eu faço. Eu quero saber a preocupação com o homem urbano. A floresta amazônica, já disse e repito, tem que ser protegida. Tem que ser resguardada. Não pode ser queimada. Sou partidário de que ela só pode ser queimada se antes houver uma derrubada de árvores. Se botar fogo simples e puramente, eu já estive lá, ela é uma floresta chamada hidrófila, ela tem uma umidade tão grande que para pegar fogo é muito difícil. Certo? Então, tem que atender a Amazônia, tem que botar fiscal, até porque tem uma riqueza muito grande ali que pode servir muito ao povo brasileiro, ao Brasil. Ninguém quer que destrua a floresta amazônica. Quem pensa isso, quem fala isso, fala mal intencionadamente. Houve 300, 500, 1.000, 2.000, 6.000 focos de incêndio. O que aconteceu na Austrália agora? O que aconteceu a Portugal um pouquinho antes? Tivemos o ano mais quente, desde que começaram a calcular, o segundo ano mais quente do mundo foi 2019. Ou será que lá na Austrália também tem madeireiros botando fogo lá? Mataram metade praticamente da população de koalas, um dos símbolos do país. O governo mandou matar 10.000 camelos, porque os camelos estavam importunando, não tinha como dar água, não tinha como salvar. Mandou matar 10.000 camelos. A população de canguru lá não se sabe ao certo ainda, mas reduziu muito. E são animais naturais de lá, menos o camelo, que o camelo foi levado. Mas os outros são animais naturais de lá. As queimadas que dão nos Estados Unidos todo ano, principalmente na região ali de Hollywood, Los Angeles, que de vez em quando a gente vê a casa de um artista, de um famoso, ser consumida pelas chamas. Também é para tirar madeira também. Eu acho que as coisas têm que ser faladas a verdade. Eu acho que precisa que digam o que é de verdade. Mas hoje eu quero perguntar: pode proteger a Amazônia, que é preciso e que deve, e deixar nossas crianças morrer de diarreia, porque não se faz encanamento de água tratada e nem de esgoto, porque vivem a céu aberto, pisando em fezes e urina e outros dejetos, lixo posto na rua, a quantidade de lixo que é abandonada, a quantidade de lixões em que pessoas vivem disputando comida com urubus. Isso não precisa de ação. Isso ninguém vai gritar, ninguém vai. O Merval Pereira, que me causou uma decepção muito grande, mas levou uma boa resposta do ministro Paulo Guedes durante um programa lá da Globo, que todo mundo diz que é comunista. A Globo não é comunista. A Globo é governista. O governo que tiver no poder, ela quer estar ali mamando. Como ela fez com o Lula, como ela fez com o Fernando Henrique, como ela fez com o Collor, como ela fez com o Itamar, como ela fez com a Dilma e como ela fez com o Temer. Só que o Bolsonaro cortou. E ela não aceita isso. Teve que reduzir seus custos, seus gastos. Só para a Globo que a Amazônia, porque as queimadas lá na Amazônia já foram bem maiores. Pode ter certeza. Por fim, eu quero uma resposta. E eu vou dar essa resposta para vocês antes desses pseudo-ecologistas falarem. Enquanto não se criar um plano
e executar esse plano, que atinja o saneamento do Brasil, que para cada dólar aplicado em saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, há uma economia de 7 dólares em saúde para os governos. Para cada $1 aplicado. Porque reduz drasticamente doenças que já deviam estar extintas no Brasil, que já deviam ter sido erradicadas no Brasil, porque é inadmissível, pois elas são causadas por sujeira, por falta de higiene, por falta das pessoas plantarem direito, colherem direito, lavarem as mãos, tomarem banho. É por isso que eu quero um plano ecológico para o homem e sua relação com a vida urbana, com a cidade em que ele vive. Aqui para Lages, eu quero e acho que nós temos o direito de exigir que se apresente um plano que me parece que tenha uma parte em execução de saneamento básico e de despoluição do Rio Cará. É uma vergonha o verão você passar na Avenida Belisário Ramos, aqui em Lages, o cheiro que exala do Rio Cará. E isso não é culpa só do governo. Eu vi, e eu repito e digo, várias vezes eu vi as pessoas, no meu caso, a maioria senhoras, descerem do carro e jogarem um saco de lixo ali. Depois embarcar e ir embora. Não é só a Amazônia que precisa de atendimento, não. Lá também, porque lá está o nosso dinheiro, está a riqueza e a salvação do país. Lá está o petróleo, o gás, o nióbio, os metais raros, lá se encontra madeira, que vale dinheiro, se encontram plantas medicinais que servem para muitos remédios, animais que podem servir de portar imunidade de várias doenças, e isso, através de pesquisa, ser transferido para o homem. Então a Amazônia tem que ser cuidada, sem dúvida nenhuma, mas nem se cogita outra coisa. Porque é o nosso dinheiro. Seria a mesma coisa que você pegar o cofre da tua casa, deixar aberto e ainda deixar os ratos comer o dinheiro. Mas a relação de convivência dos seres vivos, principalmente o homem, com as coisas orgânicas e inorgânicas da sua cidade, é um imperativo categórico, como diria Kant. Precisa ser feito. Quando eu ver isso, quando eu puder andar na cidade de São Paulo e respirar, que é uma cidade que fede, uma cidade que eu adoro, uma cidade que eu amo, que serviria para mim morar, se eu tivesse que morar em outro lugar, seria São Paulo, em primeiro lugar, mas é uma cidade que fede, porque o rio Tietê, as marginais de São Paulo fedem, as favelas fedem, é lixo a céu aberto, é esgoto a céu aberto, é criança nua caminhando no meio daquelas coisas. Quem é que vai cuidar disso? Quando que nós vamos tomar uma providência? Então, senhores, antes de cair no lepe da Globo, que apenas e tão somente está brigando por mais verbas publicitárias, por dinheiro barato do governo, para poder bancar a sua hegemonia diante das outras emissoras de televisão, antes de cair nessa conversa boba em que eles estão fazendo piada até de Jesus Cristo para atingir não só os católicos, mas principalmente os evangélicos, porque nós católicos, eu não sou católico, mas fui batizado na igreja católica, os católicos são muito simplórios, são muito tranquilos. Jesus era da escola cínica, ele não era de uma escola espartana, de uma escola agressiva. Ele era mais de provocar as pessoas a pensar, refletir e agir. E já falei, por que não faz de Maomé, que ele era gay? Vamos ver. Os exemplos são muitos. Portanto, ecologia para todos e em todos os níveis. Estou junto dessa com a doutora Greta, lá, com a dona Greta. E com o presidente Macron
da França, que não consegue dar conta dos coletes azuis lá e não consegue recuperar a matriz de Notre Dame, que queimou. Cuidou tanto da vida dos outros, esqueceu de cuidar da vida dele. Estou junto com eles. Quero uma preservação muito maior da Amazônia, mas quero uma preservação maior ainda do homem, do ser humano. Estou cansado de ver crianças morrendo por falta de higiene. Isso é uma vergonha que o Brasil não pode suportar mais.